Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. No Senhor toda a graça e redenção, o Salmo 129. Caros ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Depois de sermos abençoados por Jesus Eucarístico nesta última quinta-feira, solenidade do Corpo e Sangue do Senhor, retomamos a liturgia comum. No comum do dia a dia, andamos na presença de Deus, para que assim sejamos hoje o seu povo, a sua família. Embora difícil de ser delimitada, a liturgia da palavra neste domingo traz como um de seus aspectos principais o convite para participarmos da família de Deus no mais elevado grau de intimidade, como irmãos, irmãs e até mãe de Jesus. É um convite comprometedor, pois nos desafia a viver e a fazer tudo segundo a vontade de Deus, revelada em sua palavra e anunciada ao longo dos séculos pela Igreja. Uma das condições para fazer parte da família de Deus é ter uma certa clareza de sua identidade. Antes de tudo, é necessário superar a imagem de um Deus vigilante e controlador, passando a vê-lo como um Pai que nos ama, quer sempre o nosso bem. Ele, de fato, está sempre atento aos nossos movimentos e sentimentos. Percebe tudo o que fazemos, mas não para nos punir ou castigar quando erramos, e sim para nos fortalecer e nos ajudar a crescer como seus filhos, pois nele está a misericórdia. O Evangelho deste domingo nos apresenta Jesus ainda no início de seu ministério, fazendo a família de Deus crescer na terra a partir de suas palavras e sinais, provocando adesões, rejeições e incompreensões. Diversos grupos se aglomeram ao seu redor para ouvi-lo: discípulos, multidões, autoridades religiosas e parentes movidos por intenções e conceitos diferentes. Chama mais atenção, naturalmente, os seus parentes que saíram de Nazaré à sua procura, preocupados com as notícias que estavam circulando de que ele estava louco, devido ao seu comportamento inovador e, sobretudo, por revelar um Deus que é Pai e tem somente amor para dar a seus filhos e filhas. Ora, parentes de Jesus, incluindo a mãe, queriam levá-lo de volta para a vida anônima de Nazaré, a fim de preservar a sua integridade e a reputação da família.
Porém, Jesus já tinha uma nova família, bem maior, fundada não mais em laços sanguíneos, mas na adesão à sua palavra e à vontade do Pai. A nova família de Jesus não é uma negação da sua família biológica, mas uma ampliação dessa, com a afirmação: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, está dando a todo ser humano a oportunidade de entrar na sua intimidade, ensinando que o sonho de Deus para a humanidade é um mundo novo, marcado por relações sinceras, livres, sobretudo fraternas. Tudo isso depende somente de nossa adesão à sua palavra e à vontade de Deus. Esse é o comum da liturgia deste final de semana. Lembrar que somos parte integrante e viva pelo batismo da família dos filhos de Deus, dos que ouvem a palavra e devem colocá-la em prática, como fez Nossa Senhora, os discípulos, os santos e santas e hoje cada um de nós. Nesse momento de pandemia, aqui na região de Lavras estamos em lockdown, peçamos ao Senhor a graça de ser mesmo da sua família, compreender desses sinais todos um aprendizado pela vida a serviço da vida. E assim compreender com Nossa Senhora diante da cruz que no sofrimento também encontramos o amor de Deus e forças para ultrapassá-lo. E ao seguir Jesus, com Ele haveremos de vencer. Caminhemos esperançosos, pedir na quinta-feira Corpus Christi, sejamos hoje presenças eucarísticas, ou seja, nós que comungamos, levemos Jesus pelo nosso testemunho a todos que dele precisam nesse momento. Nem em todos os lugares a igreja pode manifestar presença, nem o padre. Em muitos lares você está aí diariamente fazendo a sua história, lá no hospital, lá no trabalho, quantos servidores, quanta gente solidária pelo caminho. Então, ser presença eucarística é manifestar gestos de vida, de delicadeza uns com os outros, de servir mesmo o amor de Deus no mais comum do dia a dia. O que parece tão pesado e difícil, não tenhamos medo. O que está doendo, sofrido, aprendamos de Nossa Senhora estar de pé diante da cruz. E no cumprimento da vontade de Deus, nossa natureza é essa mesma. Ora estamos bem, em pé, firmes, ora angustiados, desanimados, trêmulos, com medo. Não importa, o Senhor está conosco. Confiemos, caminhemos, nele temos toda a graça, copiosa redenção. Diz o Salmo: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Roguemos, confiemos, com ele haveremos de vencer todas essas batalhas. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós. Sirvamos ao Senhor com muita alegria e vontade em dias melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Jairo, um salesiano adido aqui à paróquia de São João Bosco, de São João del Rei, faz quase 4 anos. Nós estamos no mês de junho, que é o mês dedicado ao coração de Jesus. Por isso vou lembrar um pouco alguns traços da importância da devoção ao coração de Jesus na espiritualidade salesiana. No dia 16 de junho, todos nós sabemos, 1675, durante a exposição do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e, descobrindo seu coração, disse-lhe: eis o coração que tanto amou os homens e que, em recompensa, não recebe da maior parte deles, senão ingratidões, através de reverências, sacrilégios,
friezas, desprezos que tem por mim nesse sacramento de amor. Sabemos que o coração de Jesus fez 12 promessas a Santa Margarida. Isso não deve se revestir de muita importância para nós. Basta dizer que, em sua encíclica Aurietis Aquas, toda era sobre o coração de Jesus, o Papa Pio XII só menciona as promessas uma vez, isso no artigo 63. Importante é considerar que Jesus aparece a Santa Margarida justamente no momento de adoração a Ele no sacramento da Eucaristia, sacramento de sua doação total a nós, sacramento do amor, da união e da comunhão de Cristo conosco, de nós com Ele e também de nós com nossos irmãos. Pois bem, era admirável a devoção de Dom Bosco ao Sagrado Coração de Jesus. Recomendava muito essa devoção aos seus jovens. Em sua experiência de 40 anos convivendo com uma juventude pobre e carente de amor, bem cedo, Dom Bosco percebeu a importância da Eucaristia na devoção ao coração de Jesus, de Maria, na educação e promoção daqueles jovens. Num de seus escritos de 1875, dizia: amanhã, meus caros filhos, a Igreja celebra a festa do coração de Jesus. Essa festa não visa outra coisa que honrar com especial recordação o amor que Jesus dedicou aos homens, ou o amor grandioso, infinito de Jesus, que Jesus dedicou a nós com sua encarnação e nascimento, na sua vida e pregação, e particularmente na sua paixão e morte. Então, tenhamos coragem, que cada um faça o melhor que puder para corresponder ao enorme amor de Jesus dedicado a nós. Dom Bosco tanto amou o Sagrado Coração de Jesus que pediu que os noviciados, as comunidades onde é intensificada a formação para a vida religiosa salesiana, que fossem consagrados ao coração de Jesus. Sempre seriam noviciados do coração de Jesus. Seriam casas, comunidades, onde se aprenderia a amar o coração de Jesus. Tendo em vista o nosso tema, vamos focar na devoção ao coração de Jesus, apresentando apenas alguns traços dessa devoção em Dom Bosco e também nos primeiros salesianos. A pedagogia de Dom Bosco está alicerçada no amor. Ele dizia: a educação é uma coisa do coração. Por isso, o santo dos jovens percebeu logo a importância da devoção ao coração de Jesus na educação da juventude. As constituições salesianas dedicam um de seus artigos ao coração de Jesus. É o artigo 11, que diz: o Espírito salesiano encontra seu modelo e fonte no próprio coração de Jesus, apóstolo do Pai. Já no fim de sua vida, Dom Bosco aceitou o pedido do Papa Leão XIII de levantar a Basílica do Sagrado Coração de Jesus em Roma. Essa basílica tinha sido iniciada pelo Papa Pio IX em 1870, mas sua construção ficou nos alicerces por falta de recursos. Em 7 anos, de 1880 a 1887, Dom Bosco conseguiu levar a obra a término. A construção da Basílica foi concluída em junho de 1887, poucos meses antes da morte do santo, que ocorreu em 31 de janeiro de 1888. Só o amor ao Papa e ao coração de Jesus poderia ter levado Dom Bosco a um sacrifício tão grande no final de sua vida,
quando ele já estava fraco e muito cansado. O bem-aventurado Padre Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, consagrou a congregação salesiana ao coração de Jesus em 31 de dezembro de 1889, um ano após a morte de Dom Bosco. Respondendo ao apelo de vários irmãos e valendo-se do convite do Papa Leão XIII, o Padre Rua convocou, através de uma carta circular, no ano de 1900, os salesianos do mundo inteiro a se consagrarem ao coração de Jesus. A fim de que este ato tivesse um valor espiritual duradouro, propôs 5 práticas a serem vivenciadas como ato de amor e reparação ao coração de Jesus. São os 9 ofícios, a guarda de honra, a comunhão reparadora, a hora santa e a devoção das primeiras sextas-feiras de cada mês. Essas práticas foram promovidas e vividas no ambiente salesiano por muitos anos. No aspirantado, era muito comum entre nós ir fazer uma visita ao Santíssimo e rezar os 9 ofícios. São muitas as práticas e escritos que mostram a importância da devoção ao coração de Jesus, sobretudo entre os primeiros salesianos. No Brasil, nós temos 2 locais especiais de devoção ao coração de Jesus, ligados aos salesianos. O Santuário do Coração de Jesus em São Paulo e a Basílica do Coração de Jesus em Recife. Esses 2 santuários merecem uma visita, mesmo que seja apenas pela internet. Como Dom Bosco, nosso pai e mestre, cultivemos o amor ao Sagrado Coração de Jesus e que possamos dizer com frequência ao longo do nosso dia: Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Ou ainda, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário,
batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental: pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Muito boa tarde, caros ouvintes. O próximo domingo é o 10º do tempo comum. A liturgia da missa nos apresenta o seguinte evangelho, segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus caros ouvintes, vamos escutar um pequeno comentário sobre este evangelho. Jesus se encontra em casa, na cidade de Cafarnaum. Uma grande multidão vai à procura dele, certamente para ser atendida. Os parentes de Jesus vão ao seu encontro. Aqueles que não concordam com o que Jesus está fazendo também vão se encontrar com ele.
os parentes de Jesus não o apoiam. Pelo contrário, estão muito preocupados com o que Jesus anda fazendo. Os boatos correm de que Jesus está fora de si, ou seja, louco. Por causa disso, seus parentes ficam muito preocupados, porque as autoridades podem prendê-lo. As fofocas correm soltas de que Jesus faz coisas contrárias aos costumes e às leis. A preocupação dos parentes de Jesus tem sua razão de ser, porque os mestres da lei, ou seja, as autoridades judaicas, estão dizendo que Jesus está possuído por Beelzebu. Eles dizem que ele está possuído pelo príncipe dos demônios. Esses conhecedores da lei podiam mandar prender Jesus, pois eles interpretam as leis para dizer o que se pode ou não se pode fazer. Eles poderiam dizer que o que Jesus andava dizendo ia contra as leis judaicas. Jesus se defende da seguinte forma: expulsar demônios pelo poder do próprio demônio é coisa absurda, pois se isso acontecesse, os demônios estariam destruindo a si mesmos. Ele se defende também fazendo a comparação de que, se ele, Jesus, expulsa demônios das pessoas, significa que o príncipe dos demônios está sem poder diante da prática dele, da prática de Jesus. E Jesus coloca os mestres da lei numa situação difícil, porque eles estão deturpando as leis de Deus ao dizer que o bem que Jesus faz às pessoas é mal. Por causa disso, Jesus diz essas palavras duras de ouvir: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e age e fala também pelo poder do Espírito Santo. Portanto, os doutores da lei pecam gravemente ao afirmar que Jesus age pelo poder do demônio, sendo que Jesus age pelo poder do Espírito Santo. Esses doutores da lei já estão condenados por causa daquilo que falam. Jesus está dentro da casa e as pessoas que estão com ele são da multidão necessitada, que não enxerga Jesus como um louco, nem como possuído pelo demônio. A multidão enxerga Jesus como o anunciador da boa notícia de Deus. Foi nesse sentido que Jesus diz que quem faz a vontade de Deus, esse é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Jesus não nega sua família terrena, mas alarga o conceito de família, dizendo que seus parentes são aquelas pessoas que entenderam o que significa a prática de Jesus, que é alegria para elas e que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Fiquemos também nós atentos às palavras de Jesus para que as possamos colocar em prática, fazendo a vontade de Deus. Meus caros ouvintes, eu gostaria de dizer que no próximo dia 8, próxima terça-feira, iniciaremos o tríduo de preparação para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que será celebrada na sexta-feira, dia 11. As senhas serão necessárias somente para o dia da solenidade, ou seja, dia 11. Elas poderão ser retiradas na secretaria a partir do dia 7, segunda-feira. Tanto as celebrações do Tríduo quanto a missa da solenidade do Coração de Jesus serão transmitidas pelas redes sociais do santuário. A nossa celebração de Corpus Christi foi muito linda e conseguimos arrecadar muitos alimentos e material de limpeza que doaremos para aquelas pessoas que mais precisam. Muito obrigado pelo coração generoso de vocês. Muito obrigado também por me ouvirem. Tenham um excelente final de semana. Senhor Jesus, fazei que o nosso coração seja semelhante ao vosso. Amém.
E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.